Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Depois de muito tempo, volto a fazer a série A História das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Série onde já contei como surgiu o samba carioca, como surgiram as escolas de samba, como foram os desfiles de 1932 até 1959 e agora, nesse sétimo episódio, eu vou contar para vocês como foram os desfiles das escolas de samba de 1960 até 1967. Bora lá? Logo após a vinheta. Bom, inicialmente vou fazer aquela geral do período e depois falar do ano a ano. Bom, vou começar com os atrasos. Os atrasos nos desfiles da escola de samba sempre aconteceram, desde o primeiro desfile em 32, e foram aumentando ao longo dos anos. E esses atrasos normalmente levavam de 1h30 até 2 horas. E os desfiles eles começavam normalmente, já contando o tempo do atraso, às 22 horas. E iam até, normalmente, ao meio-dia do dia seguinte. Às vezes indo até 1h da tarde. Tinha que gostar muito de samba para acompanhar aí essa maratona. Os quesitos dessa época, eles se aproximavam do que a gente conhece nos dias de hoje. Bateria, harmonia, evolução, com exceção do quesito desfile, que eu confesso a vocês que eu não sei exatamente o que ele significava, o que ele avaliava. Era um quesito em que apareceu praticamente em toda a década de 60 e eu cheguei até a pensar que ele era o equivalente ao quesito conjunto. Só que o quesito conjunto também existia nessa época. Eu acho que era algo relacionado à normalidade do desfile, pois em 63 e 64 esse quesito desfile ele se tornou desfile não interrompido, pois às vezes acontecia da escola iniciar o seu desfile e parar devido à invasão da pista. Então eu imagino que fosse algo relacionado a contratempos que se envolvesse ali durante o desfile da escola de samba. Se alguém souber melhor o que ele significava, coloca aí nos comentários, tá, gente? Só sei que era um quesito que tinha muito peso, pois tinha ano que até 6 jogadores ficavam responsáveis por esse quesito desfile, enquanto os outros quesitos eram um jogador só. Sobre a questão do tempo de desfile, quem vem acompanhando a série já percebeu que ninguém obedecia ao tempo de limite de desfile que existia desde 32. As escolas terminavam o desfile na hora que queriam. Nesse período, eu peguei aqui uma média do tempo em que as escolas ficavam em frente à comissão julgadora. Isso é importante a gente entender para esse período. Até os anos 60, gente, esse tempo não era contado como hoje, em que a escola inicia lá do setor 1 e termina lá na apoteose. O tempo de desfile era aquele em que a escola se apresentava em frente à comissão julgadora. Tá legal? Então era assim que era medido esse tempo de desfile. Para as escolas pequenas, esse tempo de desfile de apresentação era em cerca de 30 minutos. E para as 4 grandes, Salgueiro, Mangueira, Portela e Império Serrano, o tempo de desfile, em média, era de 1 hora, sendo que eu consegui encontrar registros de que Portela e Mangueira, em alguns anos, chegaram a desfilar até mais de 2 horas. As escolas de samba costumavam vir com até 4 alegorias, e o número de alas variava entre 20 e 30 alas, sendo que as escolas grandes, esse número de 30 costumava ser ultrapassado, como por exemplo a Portela em 63 veio com 54 alas. Já na questão do número de componentes, ele ficava em média de 800 pessoas nas escolas pequenas e também para o Salgueiro. O Salgueiro, apesar de ser uma escola grande, ele vinha com um número de contingente menor do que as outras 3 grandes. Já essas 3, Mangueira, Portela e Império, esse número variava entre 2.000 e 3.500 componentes.
Segundo os jornais, o público que assistia aos desfiles variava de 100 mil até 700 mil pessoas. Era muita gente. E aí entrava uma questão muito triste desse período que eu estou relatando a vocês. Na verdade, desde os anos 50, que era a violência policial. A polícia não tinha preparo para lidar com todo esse público, pois era muito comum a invasão de pista. E piorou mais ainda quando surgiram as arquibancadas, porque no lugar das arquibancadas ficava o público. Então o público queria assistir aos desfiles. Iam ficar o quê? Atrás da arquibancada? Não. Iam para a frente da arquibancada, invadindo a pista. Estou mostrando aí vocês essas imagens que a gente consegue perceber como a pista era invadida. E aí o que a polícia fazia? Dava cacetete nas pessoas, jogava bombas d'água, era correria, era desmaio. Os desfiles eram o tempo todo paralisados. Às vezes a escola de samba iniciava seu desfile, parava, tinha que retornar. Ou seja, era uma confusão generalizada e que, infelizmente, marcou muito esse período do carnaval. Nos últimos vídeos que eu fiz, eu falei que havia uma crítica muito forte na questão de alegorias. Eram muito criticadas por serem horrendas, serem muito feias. E aí, a partir dos meados dos anos 60, a parte estética evoluiu muito. As escolas de samba começaram a passar para o lado da ostentação. Até pela mudança de público que começou a ter nesses desfiles, pela questão da comercialização das arquibancadas que começaram a surgir nesse período. Então, com essa mudança de público, acabou fazendo com que as escolas de samba tivessem uma mudança no seu estilo, deixando um pouco mais a questão das raízes africanas, passando mais para uma questão assim, digamos, de show de samba, coisa que a imprensa e entendidos de samba bateram muito, mas bateram muito mesmo, especialmente a partir de 1963. Depois de Chica da Silva do Salgueiro, os entendidos de carnaval começaram a bater muito nas escolas de samba, dizendo que estavam perdendo a sua autenticidade e que aquilo não era um desfile de escola de samba, mas sim um show de samba, com passistas enfileirados, com passos marcados, com luxo de fantasias. Então, houve aí muitas críticas, mas para o público, especialmente esse público novo que estava acompanhando os desfiles, isso foi muito bom. Mas aí vem uma outra questão. Como é que as escolas de samba tinham poder financeiro para bancar essa ostentação, esse luxo que estava começando a aparecer nos anos 60? Pelo menos nesse período aí que eu fiz a pesquisa, até 67, as escolas recebiam nada de ingressos e também da transmissão de televisão. Então a grana vinha de onde? Dos eventos das quadras, pois a classe média ela começou a se interessar mais pelos desfiles nesse período. Ainda mais agora que tinha arquibancada. A classe média não ia ficar lá em pé assistindo os desfiles até de manhã. Na arquibancada podia ficar no conforto melhor, né? Então começou a se interessar a ver os desfiles e também a frequentar os ensaios das escolas de samba. E se tem um público mais elitizado frequentando os ensaios, as escolas de samba passaram a cobrar ingressos. Então foi a partir desse período que as escolas de samba começaram a cobrar ingressos para os seus ensaios. E também tinha um outro fator que dava a grana para os desfiles, que era o livro de ouro. O livro de ouro que perdurou até o final dos anos 80, gente, era o seguinte: era uma ajuda em que comerciantes, amigos, digamos assim, né, de dirigentes das escolas, faziam essas agremiações e tinham o direito de colocar o seu nome, assinar o seu nome nesse livro de ouro. Então, isso sustentou por muitos anos as escolas de samba. Aí você deve estar se perguntando, mas Fábio, não havia subvenção da prefeitura? Sim, havia, gente. Desde o carnaval de 32 havia a subvenção da prefeitura das escolas de samba. Porém, nas minhas pesquisas eu vi que essa subvenção representava
10% do dinheiro das escolas de samba, tá bom? E também não posso esquecer, obviamente, das escolas que tinham patrono, como era o caso da Portela e do Salgueiro. Essas escolas, obviamente, contavam, né, com a ajuda dos seus patronos, que financiavam de forma forte os desfiles das suas agremiações. Mas tinha muitas escolas pequenas que não tinham patronos, então a forma que elas tinham para arrecadar grana eram essas que acabei de contar a vocês. E 3 coisinhas rápidas para encerrar essa geral desse período e depois eu entrar no ano a ano. A primeira delas é que nos meados dos anos 60 começou a surgir o termo maior espetáculo da Terra. Praticamente todos os jornais e em todos os anos começaram a se referir ao desfile das escolas de samba como o maior espetáculo da Terra. O segundo ponto é que a bateria da Mocidade era a grande sensação das baterias nesse período. Bateria comandada pelo mestre André, evidentemente pelas suas paradinhas, criação do próprio mestre. E o terceiro e último ponto era que, normalmente, os sambistas eles se apresentavam mesmo em frente à comissão julgadora. Era uma crítica que existia nesse período, pois a escola vinha, chegava até a comissão julgadora, e aí era que realmente os sambistas mostravam assim todo o seu gás, ou seja, para os jurados. E muita gente se questionava isso. Poxa, por que não vem realmente com a mesma assim, motivação de sambar desde o início do desfile? Alegavam que faltava fôlego para conseguir desfilar por toda a avenida daquela forma. E aí eu estou mostrando a vocês uma matériazinha, um desafio que foi feito pelo jornal Correio da Manhã à Mocidade Independente no Carnaval de 61, desafiando eles a mostrar o samba desde o início do desfile até a comissão julgadora. Eu não sei, não consegui achar se eles realmente cumpriram esse desafio, mas estou mostrando a vocês como uma coisa era diferente dos dias de hoje, tá? Apesar que hoje nós temos as comissões diferentes e os casais se apresentando de forma especial apenas aos julgadores. E agora eu vou para o ano a ano, começando com 1960, um desfile que aconteceu na Avenida Rio Branco, debaixo de muita chuva. Um desfile que foi transmitido por 3 emissoras, a TV Continental, TV Tupi e TV Rio. Houve uma redução no número de escolas de samba, passando de 18 para 12, com a ideia de diminuir os atrasos. Mas não deu certo, tá, gente? Infelizmente isso não deu certo. E foi pela primeira vez que teve arquibancadas nos desfiles da escola de samba. Só que essas arquibancadas eram voltadas apenas para os turistas. Bastava o sujeito comprovar que era de fora do Rio e tinha direito de assistir aos desfiles sentado lá na arquibancada. Se fosse carioca, esse não. Esse tinha que ficar lá em pé no desconforto, como sempre aconteceu. O Salgueiro queria ousar, queria efetivamente ser uma escola diferente, como diz o seu slogan, né? Nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. Para isso, contratou o cenógrafo Fernando Pamplona, que era julgador no Carnaval de 59 e teve a coragem de dar uma nota mais alta para o Salgueiro em relação à Portela. Mas a vida do Pamplona não foi muito fácil no início, não, pois ele teve muita dificuldade de tirar algumas ideias que os componentes, os integrantes do Salgueiro tinham dos desfiles das escolas de samba. Uma delas foi quanto à vestimenta. Para representar o enredo Zumbi dos Palmares, os integrantes teriam que vestir fantasias mais simples, mais pobres, coisa que é ao contrário do pensamento das manifestações folclóricas negras, pois normalmente os componentes de qualquer manifestação, não apenas a escola de samba, mas qualquer manifestação folclórica negra daquela época, tinha um pensamento que era o momento de vestir como rei, como rainha, de apresentar luxo, pelo menos por um dia. E aí, vir com uma roupa comum, igual do dia a dia, no dia de carnaval, não era algo que cabia na cabeça deles, né? Não, eles não aceitavam.
E aí Pamplona convenceu todo mundo que era preciso mudar, ser diferente, para o Salgueiro ser campeão. E tudo isso acabou dando um bom resultado. O Salgueiro foi uma escola assim que causou, já no primeiro desfile, chamou muita atenção, inclusive trazendo também mais uma novidade. Foi a primeira vez em que a bateria vestiu uma roupa que era condizente com o enredo. Entretanto, o que marcou esse carnaval de 60 não foram os desfiles, mas sim a apuração. Bom, durante a apuração, a Portela foi a campeã. E aí começou aquele foguetório, aquela gritaria da torcida, e no meio dessa bagunça toda, a mesa de julgamento informa que o julgamento não havia acabado. Havia ainda, conforme combinado, ser lida os descartes das escolas, devido às obrigatoriedades em relação ao tempo, pois pela primeira vez seria descontado pontos devido aos atrasos. Mas ninguém deu importância porque era inevitável ter atrasos devido à invasão do público e toda a bagunça que existia. E a prefeitura falou, olha, a Portela foi a campeã e acabou. Mas, obviamente, teve quem questionasse e aí a mesa diretora quis continuar essa contagem. E nessa contagem, a Portela perderia pontos e também a Mangueira. E o título iria para o Salgueiro. E aí, na hora que começaram a contar esses descontos, houve uma grande confusão. E a confusão foi tamanha que não se resolveu nada, foi todo mundo para casa sem saber quem foi a campeã. No dia seguinte, as escolas de samba se reuniram, no caso, as principais escolas de samba, e resolveram que o título ia ser dividido entre as 5 primeiras colocadas, que no caso foram as 4 grandes, mais a Unidos da Capela. Ideia dada pelo Natal, o patrono da Portela. E aí todo mundo concordou, todo mundo ficou feliz com essa ideia. Natal foi considerado um benfeitor e, afinal de contas, ele tinha sido vítima da polícia, um homem com um braço só, apanhou muito da polícia no meio daquela confusão. Então ele passou de vítima para ser um herói do carnaval, salvou o carnaval e foi uma grande festa no Rio de Janeiro todo, sendo que a Portela estava comemorando o seu tetracampeonato, já que ela vinha de 3 títulos seguidos. Tá. Só que tem essa foto que foi mostrada pela revista O Cruzeiro 3 semanas depois. Nessa foto percebemos que Natal da Portela foi quem começou toda a confusão, dando um soco no policial. E os policiais falaram que ele tinha dado um soco, só que ninguém acreditou, porque ele tinha um braço só. Então ficou todo mundo dizendo que Natal era vítima e a polícia já não tinha preparo mesmo, não tinha crédito nenhum, ninguém acreditou. Só que por essas fotos nós percebemos que realmente Natal que causou toda aquela confusão. E na ideia que ele deu de dividir o título, ele acabou dando mais um título aí para a Portela. 1961. Mais uma vez os desfiles ocorrem na Avenida Rio Branco. E teve uma ideia bem inusitada nesse carnaval. O júri móvel. O diretor de departamento de turismo, Vitor Bolsas, ele deu a ideia do júri ficar em cima de uma carreta. E essa carreta ia passar pelo desfile da escola de samba e os jurados iriam julgar. Assim evitava que a escola se apresentasse apenas em um ponto, como sempre acontecia. Só que a engenhoca não deu certo, não funcionou, não saiu do lugar e o júri acabou ficando fixo mesmo. E nesse carnaval, pela primeira vez, uma escola de samba apresentou um chafariz que jorrava água de verdade, que foi a Mangueira. Não sei se a novidade ajudou ou não a Mangueira, só sei que ela foi a grande campeã do Carnaval de 61. 1962, o último ano dos desfiles na Avenida Rio Branco, pois a Rio Branco não tinha mais como comportar o grande público, gente. Ainda mais porque houve uma ampliação das arquibancadas. As arquibancadas passaram para 3.500 lugares
e pela primeira vez foi cobrado ingresso para se assistir aos desfiles das escolas de samba. E aí não foi apenas para os turistas, tá? Também valia para o público carioca. E assim, como já falei, o grande público foi para onde? Para o meio da pista. Já que tinha uma arquibancada ali no lugar deles, foi para o meio da pista. E aí a confusão foi geral. Foi um ano de muita pancadaria da polícia, muitos desmaios, muita correria. E foi um carnaval assim que, pelo li nos jornais, foi bem triste. Uma novidade que teve nesse ano, que perdura até os dias de hoje, foi o fato das escolas campeãs do acesso do ano anterior abrir os desfiles. A vice e a campeã de 61 do acesso, a Brás de Pinas e a Unidos do Cabo Sul, acabaram abrindo o desfile de 62, tradição que se mantém até os dias atuais. 1963, os desfiles passaram para a Avenida Presidente Vargas. E como havia mais espaço, resolveram ampliar ainda mais as arquibancadas. Mas eu vi uma coisa bem curiosa num desenho que eu achei em um jornal. Reparem, essa aí é o desenho da arquibancada que seria montada para os desfiles. E olhe que da arquibancada A até a arquibancada I são apenas para turistas. E das arquibancadas JS é para o povão. Ou seja, metade das arquibancadas era apenas para os turistas. Uma coisa assim que eu achei bem absurda, né? Se eu particularmente acho a arquibancada única que existe hoje, em 2022, para os turistas um absurdo, eu fico imaginando nessa época aí, que era metade de toda a arquibancada apenas para o turista, né? Bom, o julgamento passaria a ser volante. Ou seja, os jurados poderiam andar pela escola de samba. E teve mais uma novidade no julgamento. As cabines dos jurados ficaram espalhadas, não apenas em um único local, evitando aquele problema que existia da escola se exibir apenas em frente à comissão julgadora. Agora, os sambistas têm que se apresentar por toda a avenida. Nesse ano de 63, o grande destaque, sem dúvidas alguma, foi o desfile do Acadêmicos do Salgueiro. Um desfile que empolgou a todos com o tema Chica da Silva, do carnavalesco Arlindo Rodrigues, ao mesmo tempo que provocou polêmica com uma ala que dançou minueto. E assim, gente, esse desfile fez um sucesso estrondoso, Salgueiro foi campeão com todos os méritos, mas a partir daí começou um período de muitas críticas às escolas de samba, pois essa ala do minueto, para os entendidos de carnaval, isso fugia das raízes africanas das escolas. E aí começou, de 63 em diante, a questionar muito a introdução, né, de pessoas que eram, digamos assim, acadêmicas. Bateram muito na tecla da questão da autenticidade dos desfiles que se estava perdendo. 1964, mais uma vez os desfiles ocorreram na Avenida Presidente Vargas. E teve uma novidade bem bacana nesse carnaval, que foi a revista Rio Samba Carnaval, do empresário Maurício Matos, que foi dada ao público que assistia aos desfiles. Nessa revista tinha a letra dos sambas e também uma certa explanação dos enredos das escolas de samba que desfilaram nesse carnaval. O desfile de 63 do Salgueiro, de Chica da Silva, ele abalou as estruturas do carnaval. As escolas perceberam que a coisa estava mudando, não apenas no público, que era diferente, era um público que poderia pagar uma arquibancada, era um público mais elitizado, inclusive também desfilando, não apenas aquele que assistia. E também tinha a questão de que o desfile do Salgueiro, ele levou a coisa mais para o lado assim do espetáculo, como foi chamado pela imprensa na época. E as escolas de samba, cada uma queria mostrar uma certa novidade para esse novo público e também para esse novo carnaval. A Portela partiu para o lado da ostentação. Ela achou que indo para o lado da ostentação
era a melhor forma, digamos assim, de agradar esse novo público e também aos jurados com esse novo carnaval. E ela trouxe uma coisa bem curiosa, que foi no início do seu desfile, violinistas da orquestra do Teatro Municipal tocando a valsa nupcial do segundo casamento de Dom Pedro I. Uma coisa assim que deve ter causado uma grande surpresa na época. Assim, essa novidade, como outras, como já falei, elas foram alvo de muitas e muitas críticas dos entendidos de carnaval que não viam aquilo como desfile de escola de samba, mas sim como um show de samba. Bom, não sei se os violinos ajudaram, só sei que a Portela foi a grande campeã desse carnaval de 64. E eu não posso deixar de falar uma nota bem triste que houve nesse carnaval, que foi a morte do compositor Ari Barroso. Horas antes dos desfiles das escolas de samba, horas antes do desfile do Império Serrano, que veio com a grande obra Aquarela Brasileira, uma referência à música Aquarela do Brasil, do próprio Ari Barroso. Foi uma situação assim bem inusitada, pois o Império Serrano se preparava para entrar na avenida quando foi anunciado nos alto-falantes da Avenida Presidente Vargas que Ari Barroso morreu. O grande homenageado tinha acabado de falecer. 1965. Mais uma vez os desfiles ocorreram na Avenida Presidente Vargas. E nesse ano, segundo o livro do Sérgio Cabral, ocorreu o primeiro desfile das campeãs das escolas de samba. Eu já tinha feito um vídeo mostrando a vocês que o desfile das campeãs ele existe desde 55. Só que esse desfile que ocorreu em 55 até 59, se não me engano, eles eram desfiles patrocinados por jornais. Não eram desfiles oficiais dados pela prefeitura. Esse de 65 ele foi formalizado pela prefeitura. Agora foi difícil de eu achar isso nos jornais, hein? Olha, pesquisei, nada de achar o desfile das campeãs. Eu achei que Sérgio Cabral tinha se enganado, até que eu fui pesquisar de novo e eu fui descobrir esse desfile das campeãs em setembro, numa noite que foi chamada de Noite da Primavera, um evento que tinha as campeãs do carnaval que se deu em fevereiro, que tinha as grandes sociedades, os ranchos, os blocos e, obviamente, as escolas de samba campeãs de cada grupo. E que coisa, né? Fevereiro para setembro. E com as mesmas fantasias e alegorias. Não sei como isso se deu, tá? Tantos meses depois, como é que o pessoal desfilou com as mesmas fantasias e alegorias, tá, gente? Mas esse é o registro que eu tenho para passar para vocês. E teve uma tradição que se dá até o dia de hoje, que também ocorreu nesse carnaval, pela primeira vez, que é a varrição da pista. O Salgueiro fez um grande desfile sobre a história do carnaval carioca. E aí, obviamente, o enredo sobre carnaval deixou na pista muito confete e serpentina. E aí, Natal da Portela falou o seguinte: olha, não vou entrar com a minha Portela nessa pista suja, não. Eu quero a pista varrida, limpa, para a Portela entrar na avenida. Só que tinha um detalhe: as vassouras não ficavam ali, não estavam ali na Presidente Vargas, estavam no Meia. Então levaram 1 hora para varrer a pista para a Portela entrar. Coisas de antigamente, tá, gente? Mas dizem que Natal fez isso para estrear o público, de modo que o público esquecesse o grande desfile do Salgueiro, pudesse receber assim a Portela de modo assim mais amigável, porque na visão dele, se a Portela entrasse logo em seguida o Salgueiro, ela não ia ser bem recebida. Então foi uma estratégia aí do Natal para que a Portela pudesse ser bem recebida pelo público que assistia aos desfiles. Não deu certo porque o Salgueiro foi o grande campeão desse carnaval, trazendo também mais uma novidade que existe até os dias de hoje, que é a comissão de frente de acordo com o enredo. O Salgueiro veio com uma ideia de um camarada que não sei se vocês já ouviram falar nele, um tal de Joãozinho 30. Ele teve a ideia de trazer as burrinhas na frente do enredo, que representava aí a comissão de frente. Então foi pela primeira vez que tivemos aí uma comissão de frente fantasiada
de acordo com o enredo. 1966. Houve uma grande chuva em janeiro no Rio de Janeiro, que castigou muito a cidade. E a escola de samba Império da Tijuca, ela acabou sendo muito afetada, perdendo todo o seu trabalho de barracão. E ela desfilou simbolicamente nesse carnaval, de modo a não ser rebaixada. O desfile ocorreu mais uma vez na Presidente Vargas, com uma escola que foi uma grande surpresa para todos, a Unidos de Vila Isabel, conseguindo ficar em terceiro lugar, à frente do Salgueiro. Algo impensável naquela época, ficar entre as quatro grandes. E o campeonato foi para, mais uma vez, a Portela. E foi a partir desse ano, de 66, que a Rede Globo começou as suas transmissões dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. 1967. Desfile na Avenida Presidente Vargas, debaixo de muita chuva. A Portela, que normalmente o pessoal dizia que ela era muito favorecida no julgamento, nesse carnaval ela foi muito prejudicada, pois um jurado chamado Carlos Leite, que julgou Evolução em Conjunto, não quis dar nota para a escola. Ele alegou que não viu nada para dar nota para a Portela. E com isso, a Portela ficou na sua pior colocação da história, ficando em sexto lugar. O mais engraçado é que ninguém da Portela reclamou desse absurdo. Eu fiquei procurando alguma notícia da Portela pedir impugnação do resultado, mas não, aceitaram de boa esse absurdo, a meu ver, desse jurado. Mas, né, fazer o quê? E o enredo do Salgueiro, ele enfrentou uma certa resistência. O enredo falava sobre os heróis da história do Brasil. Já contei a história sobre esse samba nesse vídeo aqui, ó, do card, sobre a ditadura militar e as escolas de samba. Se você não viu, veja que foi o primeiro vídeo que eu fiz dessa série sobre a história das escolas de samba. Um vídeo que eu falo diversas situações em que as escolas de samba passaram pela censura. Tá legal? E a grande campeã de 67 foi a Estação Primeira de Mangueira. Gente, o vídeo ficou muito longo, eu sei, mas não tinha jeito. Era muita informação, foi um período muito rico e eu contei apenas os fatos mais relevantes mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, muito obrigado quem assistiu todo o vídeo até agora.